Que a paz de Deus esteja com todos neste dia de hoje. Venho aqui mais uma vez num canal para comunicar aos meus seguidores, né, que são poucos. Meu canal, apesar de ser já velho, já tem um tempinho inscrito, mas eu tenho poucos inscritos, poucos seguidores. Até não tenho o costume de pedir, né, para dar like, para se inscrever. Acho que talvez por causa disso. Mas eu venho pedir a vocês, né, que se inscreva no meu canal. Quem gosta, né, se inscreva no meu canal. Dá um like, né? Dá um joinha no meu canal para ajudar a crescer, né, irmãos? E também para divulgar para essa mensagem ir para mais pessoas, porque eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu venho comunicar aos irmãos, ao pessoal, né, que me segue, que está me seguindo, e saber também, falar um pouco também, né, do que está se passando comigo. Eu venho sofrendo, comecei a sofrer com o silicone industrial, que ele veio apresentar problemas em mim, né? Eu já tenho esse silicone industrial no meu corpo já faz mais de 25 anos, né? Foi nos anos 90, né, que eu apliquei, final dos anos 80, anos 90, que eu apliquei o silicone em mim. Eu era muito novo ainda, né, quando eu apliquei silicone em mim, final dos 80 para 90. E nunca deu problema em mim. Passei esse tempo todo com esse silicone no corpo. Em 2000 eu me destransicionei. No ano de 2000 fiz a destransição e voltei a viver com as minhas características masculinas, né? Voltei para Jesus, de onde eu nunca deveria ter saído, dos pés de Jesus. Sou filho de pastor, sou criado no Evangelho. Meu pai pastor, minha mãe dirigente de ciclo de oração, né? Muitos anos, mais de 50 anos, partiu para o Senhor agora na Covid, sendo serva de Deus, dirigente de ciclo de oração, deixou um grande legado aqui na nossa cidade como serva de Deus e exemplo de mulher cristã. Minha mãe deixou aqui na nossa cidade. E hoje ela se encontra no seio de Abraão. E me criou no Evangelho, me criou para ser um servo de Deus. E o Senhor, ele já tinha um propósito na minha vida. Deus já tinha um propósito na minha vida, porque eu sou o primeiro filho homem de duas filhas mulher que esse casal teve, né? E desejava muito um filho homem. E nasceu eu, o terceiro filho. Nasceu eu, o terceiro filho homem, para a alegria desse casal. Mas na minha puberdade, quando eu estava me descobrindo sexualmente, eu me descobri puxando para o lado do desejo da homossexualidade. Sofri um abuso com 9 anos, 10 anos, 9 anos de idade, 9 anos, 8 para 9 anos de idade.
Sofri um abuso de um homem mais ou menos seus 50 anos, abusou de mim, sofri bastante, né? Quando criança, então tive uma adolescência turbulenta e a cabeça de uma criança quando sofre um ato desse fica totalmente desgovernada, o psicológico dessa criança, né? Assim ficou eu. Eu falo de mim, eu não posso falar dos outros, mas de mim eu posso falar. Então, depois desse abuso, eu fiquei assim, eu fiquei uma criança muito rebelde, fiquei uma criança sem poder ver meu pai, tomei raiva de meu pai, tomei raiva de homem, a figura masculina para mim era agressiva, era agressor, e tudo isso, né? Então, me apegava muito à minha mãe, às minhas irmãs, ficava muito junto da minha mãe, das minhas irmãs, e aquilo ficou na minha mente. E aí fui crescendo na minha puberdade e descobri que eu tinha desejos homossexuais. E aí lutei muito contra isso, relutei, mas não teve jeito. Casei, tive 2 filhos, mas não teve jeito, a homossexualidade estava no meu sangue, estava na minha mente. E com o passar do tempo, ainda meus filhos criança, novinho, bem novinho, larguei, separei da mulher, larguei e fui viver essa vida da homossexualidade, onde eu me transformei, me transicionei em travesti. E vivi como travesti muitos anos. E apliquei esse silicone industrial no meu corpo, a qual fiquei todos esses anos com esse silicone no meu corpo, mas nunca me deu problema, também não sabia que ia dar esse problema tão grande em mim. E aí, passado-se todo esse tempo, há 25 anos que eu fiz a destransição e sirvo ao meu Senhor. Hoje eu sou servo de Deus, hoje eu sirvo em uma igreja, adorando a Deus, né? Sou cantor evangélico, adoro a Deus cantando, adorando a Deus, né? Sou evangelista da casa do Senhor Jesus hoje e sirvo ao meu Senhor. Sou um homem casado, tenho minha esposa. Hoje eu vivo para Deus e para a glória de Deus. Só que 1 ano atrás, irmãos, apareceu esse problema em mim. Quando eu comecei a sentir umas dores no quadril, umas dores na virilha, dores muito fortes na virilha e dores muito fortes no quadril. Foi quando eu procurei os médicos. Há 1 ano atrás, aí tá aqui as chapas que eu tirei, tá vendo? Tá aqui as chapas que eu tirei aonde tem um laudo falando sobre a minha condição que eu me encontro hoje. Hoje eu me encontro com o anel inguinal alargado, o silicone por motivo do silicone. Sinto muitas dores nas virilhas por causa deste problema do silicone. Desceu pelas virilhas, alargou o anel inguinal, e hoje já tem 1 ano que eu fiz essa chapa aí. Então, quando eu descobri tudo isso, aqui na minha cidade não tem médicos que mexa habilitado nessa área, não tem cirurgião habilitado para mexer nessa área do silicone. Então, aqui eu não tive muito acompanhamento médico. Quando eu sinto muita dor, vou à UPA, eles passam uma medicação muito forte para mim, para passar as dores, mas mesmo assim é só paliativos. Então, venho sofrendo todo esse ano de 2024, que passou agora, sofri todo esse ano, só com medicação paliativa, não tenho muita condição financeira para procurar médicos particulares, que são tudo muito caro, né? Fiz alguns exames particulares também muito caro para descobrir
como que estava essa situação do silicone no meu corpo. E tá aí a chapa, né? Tá aí o laudo também do médico falando e dizendo sobre o corpo estranho, aonde se encontra e como se encontra. E eu orando, né? Orando e falando, Senhor Deus, a minha vida é tua, eu me entreguei a minha vida a ti, tu és o dono da minha vida. Entrou 2024, entrou 2025, desculpa, e muita dor, muita dor, muita dor, sofrendo muito, gemendo de dor, noite e dias eu sofro de dor. O silicone inflama, né? Inflama a nádega, endureceu, ficou empedrado, a nádega, né? E do lado esquerdo, aonde está empedrado, ele aperta o nervo ciático, aonde deixa minha perna dormente, eu não consigo andar, sinto muitas dores mesmo. Estou andando com bengala por causa deste problema do silicone, que faz eu perder a força das pernas, porque está desceu para os joelhos e está me incomodando muito. Mas, irmãos, a gente voltando para a palavra e a fé que nós temos em Deus, a gente vê que a Bíblia fala que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. A Bíblia fala isso. E eu sou muito Bíblia, irmão. Pessoal, eu sou muito Bíblia. Eu sou um cristão que eu sou Bíblia. Eu não sou cristão de movimento, de emoção. Por que eu não sou um cristão de emoção? Porque eu tenho muitas experiências vividas de milagre de Deus, da mão de Deus, quando eu estava no mundo. Então, eu falo de Deus não porque eu ouvi alguém falar de Deus. Eu falo de Deus porque eu conheço Deus. Eu vi Deus. Ah, mas você viu Deus? Mentiu. Eu vi Deus. A gente não precisa ver Deus em pessoa para a gente saber que é Deus. Então, muitas das vezes, eu vi Deus na minha vida. Quando eu estava no mundo, os livramentos impossível de eu ter e Deus me dá. Que se eu for contar, uma hora eu vou contar. Muitos dizem que eu estou mentindo, mas não. Era a mão de Deus, foi a mão de Deus. Por isso eu estou aqui hoje. Então, crendo recebereis. Tudo que é pedido em meu nome, crendo recebereis. E eu tenho chorado muito, pedido muito a Deus. E a Bíblia fala que aquele que bate, a porta se abre, né? E aquele que pede, crendo, recebereis. Então, irmãos, e o crente vive pela fé. Se não for pela fé, não adianta ser cristão. A gente tem que viver pela fé. E eu vivo pela fé. Então, conversando com amigos em Campinas, São Paulo, me surgiu uma luz no fundo do poço, do túnel, né? Que é a Unicamp. Que é a Unicamp em São Paulo. E pesquisando, e vendo, e conversando, e falando com pessoas que também já passaram por lá e já tiraram, né? E hoje estão bem, e fui me aprofundando cada vez mais, falando com pessoas, pesquisando sobre a Unicamp. É um hospital onde trata de pessoas com problemas que têm silicone industrial no corpo. A Unicamp é um dos melhores hospitais de São Paulo e trata com muito carinho as pessoas que têm silicone industrial. E se tiver com problemas de chegar lá doente, como eu estou chegando lá agora doente, com problemas, né? Então eles cuidam e retira o silicone. E é isso, irmãos, que eu estou indo fazer em São Paulo, né? Agora, semana que vem, tá indo eu e minha esposa, nós vamos ficar na casa de um amigo, que também é ex-trans, irmão Charles, tem um canal no YouTube, aí vocês podem acompanhar ele, né? Até peço que vocês acompanhem, se inscrevam no canal dele, ajuda ele, porque ele também é um grande milagre de Deus, o irmão Charles, né?
e ele vai estar hospedando eu e minha esposa na sua casa, enquanto nós vamos estar fazendo estes exames lá em Campinas, em São Paulo, na Unicamp. Vou passar por todas as baterias de exame, vou passar pelos médicos, vou passar pela triagem, né, do médico lá na Unicamp. Depois que eles analisarem o meu caso, ver toda a condição, em nome de Jesus, vou passar pela cirurgia da retirada do silicone. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque o crente vive pela fé. Eu não tenho condição de pagar um médico particular. Não tenho condição. Até tentei fazer vaquinha, mas não deu certo, né? Como eu tenho poucos inscritos, então não apareceu ninguém para me ajudar, né? Não apareceu ninguém para me ajudar. Então eu estou indo pela fé, com pouco dinheiro, sem dinheiro praticamente, mas crendo no Senhor, crendo que Deus está na frente. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Crendo nos corações, que Deus vai tocar nos corações de crente, de cristão, de servo de Deus, lá em Campinas, São Paulo, né? A qual vai se comover com a minha situação financeiramente, também vai me ajudar. Eu vou crendo dessa maneira. Vou fechar minha casa aqui, né? Vou deixar pessoas aqui na minha casa. Eu estava aqui em acabamento da minha casa, estou com casa nova, estava construindo casa, né, de um dinheiro que eu peguei, né, da minha aposentadoria, e nós estávamos construindo essa casa. Estamos, né, já está construída, está em pé. Nós estávamos mexendo no acabamento, mas agora, devido a tudo isso, fui obrigado a parar com toda a obra para dar prioridade à minha saúde, né? Mas já tinha feito, né, o empréstimo que eu fiz para mexer na casa, já tinha comprado material, então eu estava sem dinheiro e agora porque estou pagando empréstimo também. Eu sou aposentado, mas estou pagando empréstimo, então quer dizer, diminuiu muito o dinheiro que eu recebo. Então ficou ainda muito mais difícil, me pegou de surpresa, eu não sabia que eu ia cair numa situação dessa. Um ano sofrendo, mas eu pensei que aquilo ali ia passar. Eu não dei muita credibilidade. Eu pensei que aqueles remédios que eu estava tomando ia passar e eu ia ficar bem. Mas não, está piorando cada vez mais. E quando passei pelo médico aqui, pelo cirurgião daqui, ele falou, é melhor você cuidar para tirar logo, antes que esse silicone piore, a situação sua piore, venha necrosar ou venha ficar roxo, vermelho, como chegou a ficar vermelho, agora passou, né, porque desinflamou mais, e venha ocasionar problemas mais sérios. Então é melhor você procurar tirar logo, antes que fique pior. Então foi essa a luz que eu tive, irmãos. Foi essa a luz que eu tive, né? Foi essa a decisão que eu tomei, né, do hospital, né, Unicamp, né, em São Paulo. E estamos indo na fé, confiando em Deus, né? Que tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Vou passar pelos médicos. Os médicos vão me avaliar, vão ver. E em nome de Jesus, se Deus quiser, vou fazer essa cirurgia na Unicamp. Quando eu retirei os peitos do silicone, foi também em Campina, que eu tinha silicone no meu peito, bem grandão. Foi em Campina, mas foi uma igreja, a Igreja do Nazareno, que se mobilizou, né, há muitos anos atrás, quando eu fui fazer uma visita em Campina. Fui com o CD gravado, fui cantar na igreja e contei meu testemunho, e a igreja se penalizou, se mobilizou e pagou a cirurgia. Foi muito caro na época, eu lembro, parece que só foi 13 mil na época para tirar o silicone do meu peito, né? E tirou, graças a Deus. Mas agora é o silicone
do quadril que está me incomodando, das pernas, né, que está me incomodando. E eu creio que do mesmo jeito que Deus tirou o silicone do meu peito, Deus vai tirar também do meu quadril. E eu vou voltar em nome de Jesus, um homem novo, refeito, sem esse silicone no meu glúteo, sem esse silicone no meu glúteo, em nome de Jesus, para glória de Deus. Então peço a todos que me acompanham, que fiquem em oração, estamos em oração, e em nome de Jesus já deu tudo certo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.